E a gente era nem isso aqui. Hoje a gente começa uma nova série. Assim, tem a ver com a série de introdução à escola austríaca, que eu já comecei com a ação do Mano de Mises, né? Fiz uma série do livro todo. E também do O Casa contra o Fed, do Rothbard, né? E agora eu vou pro Hope, né? Por que pro Hope? Porque simplesmente eu achei que seria interessante falar sobre ele. Começando com um livro chamado O Método Austríaco, né? Ciência Econômica e o Método Austríaco. Esse livro tem menos de 100 páginas, né? Então por isso que eu escolhi ele, né? Depois eu vou, se Deus permitir, fazer livros maiores. Até uns que eu não li ainda, né? Então, outro que eu cito bastante em livros, né? É o Short History of Man, vai ser aula 2. É um livro muito bom. Depois eu vou pro Teoria Socialismo e Capitalismo, talvez não nessa ordem. Enfim, até eu cansar de falar sobre ele, né? Se você quiser ver minha visão pessoal, tem esse livro, que embora, tipo, já me representa a minha opinião já, entre aspas, antiga, porque eu já mudei bastante coisa de opinião. No geral, a minha opinião, a minha visão de escola austríaca, ela é um pouco. Ela, tipo, tem todas as bases anteriores, né? Então, eu gosto muito, principalmente de Mises e Rothbard. Porém, adiciona um pouco chamado complexo de econômicas, né? Que é uma teoria aí do Brian Arthur, que vê a economia de forma mais algorítmica, né? Mas, no geral, não substitui nada. A escola austríaca, na verdade, mantém tudo que tem naturalmente nela e coloca outros temas também. Então, complexo de econômicas, economia comportamental, é, neuroeconomia e outras coisas do tipo, né? E também esse artigo, né? Eu vou citar um pouco nessa aula aqui. Também fala sobre a minha visão sobre praxeologia, né? Eu vou falar um pouco sobre essa questão, né? Então, vamos para a página 8 do livro do Hope, né? Ou Hopa, né? Não sei exatamente como fala o nome dele. E a questão é, a economia é uma ciência, e especialmente praxeologia é uma ciência, né? O que é praxeologia? Ele vai dizer, né? Para enfatizarmos o status da economia como uma ciência pura, uma ciência que tem mais em comum, nós temos que fazer, né? Ela vê ela como uma ciência que tem algo comum com lógica aplicada. Em contraste com as ciências naturais empíricas, né? Então ele vai tentar. Esse livro é basicamente uma noção entre a priorismo de Mises contra empiricismo, uma visão keynesiana, neoclássica e etc. Então são duas teorias que estão em confronto aqui. É, a economia pode ser vista, pode ser explicada, né, como relações de causa e efeito, são é, possíveis de realizar. Eu vou explicar como funciona isso. Ou se você precisa de dados estatísticos e modelos matemáticos para explicar como ela realmente funciona. Só que a premissa aqui é que você pode entender como a economia funciona no geral, no empiricismo, através de métodos probabilísticos, métodos estatísticos. Eu creio que métodos estatísticos são extremamente importantes. É, eu curto, por exemplo, a teoria probabilística na economia do Trygve Havelman, né, que ganhou o prêmio Nobel escrevendo nesse tema. Mas o grande problema é quando alguém acha que a teoria da probabilidade, por exemplo, de próprio Keynes e outras, quando aplicadas exatamente para a economia, que ela vai ter o mesmo nível de rigor e de resultados que a física, por exemplo. Não é assim. É chamado de statistical physics. É muito mais acurado no que se propõe, né? Na física, por exemplo. Que é um tema na física que você aprende num curso padrão. É, é muito mais acurado do que você aplicar para economia. E eu vou falar sobre isso, né? Então, Mises propõe o termo praxeologia como a lógica da ação para o ramo do conhecimento exemplificado pela economia. Vai ficar mais claro, ensino. O que significa isso? O que o Mises fez de fato, né? Em vez do tratamento normal, ortodoxo, né, ele considerava sua conquista como filósofo da economia a sistematização e a explicitação do que a economia realmente era, né? Então não é que ele fez algo totalmente novo, né? Porque se... Eu vou dar alguns exemplos, mas, de certa forma, a praxeologia sempre existiu. Enquanto havia pessoas tendo empresas ou mesmo em- entre os sumérios, talvez, tendo pessoas fazendo transações na Rota da Seda, etc.
você tinha praxeologia. Você tinha pessoas que tinham que pensar para maximizar seus lucros e minimizar suas perdas de uma forma lógica em relação ao que eles estão vendendo, ao que eles estão produzindo. E essa lógica é exatamente o que a gente vai falar aqui, né? Então, exemplo, né? Então, o que que é praxeologia? A praxeologia é basicamente relações de causa e efeito que você pode explicitar sobre economia. Então, a base da economia são ações humanas e a gente pode achar leis que permeiam as ações econômicas de pessoas. Por exemplo, a lei da utilidade marginal. Sempre que a oferta de um bem aumenta em uma unidade adicional, desde que a unidade seja considerada de igual utilidade para uma pessoa, o valor atribuído tende a diminuir. Ou seja, vamos supor que. Eu sempre uso o exemplo do chocolate, né? Vamos supor que eu te dou uma barra de chocolate agora. Então, tu gosta de chocolate, obviamente ficaria feliz. Então, eu te dou uma barra de chocolate. Uma, né? Certo? Vamos supor, não, eu quero te dar duas barras de chocolate. Você ficaria mais feliz com duas? Eu sim. Duas, ok. Eu vou comer talvez metade de uma agora, depois a outra, né? Talvez não vou comer no mesmo dia. Vamos aumentar para 5, 6, até 200 barras, né? Se alguém chegasse com caixas, né? Com 200 barras, eu comeria tudo? Tenho certeza que não. É porque você tem uma utilidade marginal decrescente em relação a chocolate. Até porque enjoa, né? Então, se você ganhar muitas de uma vez, talvez você fique até um tempo sem comer. Enjoa. Nosso corpo tem isso, né? De rejeitar comidas que a gente come com tanta frequência. Obviamente arroz e feijão não, mas algumas comidas com tanta frequência que a gente fica enjoado, né? Até fisicamente enjoado, não só psicologicamente. Então, o utilidade marginal é uma coisa sobre as preferências das pessoas e a forma como o ser humano se comporta. Não tem exatamente a ver com psicologia, é só algo que a forma que as pessoas se comportam em relação ao que elas preferem comer ou comprar. Então não é só chocolate. Todas as coisas que nós utilizamos, você tem essa noção de utilidade marginal. Isso é aplicado, obviamente, mesmo para o mercado de investimentos, né? Então, se o preço do arroz diminui, tem relações de causa e efeito por isso. Uma delas pode ser o aumento da oferta de arroz ao longo do tempo. Uma safra muito boa na Austrália, por exemplo, de arroz, vai aumentar a quantidade de arroz no mundo e diminuindo o preço. Transações de futures, que basicamente são contratos associados a commodities, né? Normalmente tem future com prazo que não é fixo, mas normalmente futures tem prazo fixo, né? Então vamos supor que eu invisto em arroz e daqui a um mês eu vou receber grana se eu investir. Vamos supor que eu fiz um long, né? Uma long call na parte de investimentos. Então eu tô pensando que o preço do arroz vai subir. Então se subir daqui a um mês eu ganho. Eu posso fazer um short, né? Eu posso pensar que o preço do arroz vai descer. Então, se realmente descer, eu ganho. Tem outras técnicas de opções que você pode realizar isso, mas a questão é, o preço do arroz vai subir ou descer? Tem questões que podem induzir aumento ou queda, temporariamente. O investidor de commodities tem que entender isso. Então, querendo ou não, ele está usando praxeologia. Ele está usando uma lei de como as commodities se comportam em relação a transações para se beneficiar. Ou considere a lei ricardiana da associação. Por exemplo, de dois produtores, se o produtor A for mais produtivo que B, então A é mais produtivo que B, na produção de dois tipos de bens ou mais, eles ainda podem se envolver de forma benéfica na divisão de trabalho. Ou seja, se eu tenho uma empresa A, ela faz um monte de produtos melhor que B, ainda assim elas podem, é, dentro de uma sociedade, realizar transações em que elas não se machucam uma a outra necessariamente. Obviamente você tem competitividade, mas está falando é, de empresas que são superiores às outras não necessariamente são ruins para elas, mesmo que haja um monopólio, dependendo do setor. Obviamente você tem empresas que vão à falência, eventualmente, tem um concorrente melhor, mas não, a lei ricardiana não tem a ver com isso, ela tem a ver com, por exemplo, se é, no Brasil, pessoas no Brasil se beneficiam de comprar roupas da China, porque lá é mais barato, com melhor qualidade, ou qualquer tipo de produto da China, em si, essas pessoas não estão sendo. é, Elas não estão sendo lesadas por isso. Mesmo empresas
elas não são lesadas porque basicamente elas podem importar da China produtos mais baratos para vender no Brasil. Então, de certa forma, o protecionismo não tem lógica, né? Porque basicamente a maioria das empresas hoje do Brasil importam coisas da China, produtos físicos. Trabalhava numa loja, por exemplo, que basicamente quase tudo ali era da China ou Vietnã. Então, material de construção. Então, na verdade, que essa noção de competitividade depende de qual produto você está falando que tem competitividade, porque na maioria as coisas são da China. Então, protecionismo não tem lógica, né? Faz sentido, né? Outro exemplo, né? Terceira proposição praxeológica aqui. Isso que é praxeologia, tá? Praxeologia é uma lógica. Sempre que leis de salário mínimo forem aplicadas, exigindo que os salários sejam superiores aos salários praticados no mercado, haverá desemprego involuntário, né? Ou seja, quando você controla o salário das pessoas de alguma forma, somente mínimo, tu, tu cria desemprego compulsório no contexto que o empregador vai contratar menos pessoas. Então, ou se não existisse salário mínimo, então esse salário, entre aspas, médio seria do mercado. E o salário médio sempre é maior do que o mínimo, por sinal. E a maioria das pessoas ganha o salário médio. Só que o salário mínimo permite que algumas pessoas aceitem o mesmo, porque é o mínimo. Enfim, é uma decisão estatal que não pode ser acurada, né? Por exemplo, o custo de vida, de subsistência, que é a ideia do salário mínimo, ele é diferente para diferentes regiões de uma geografia mesmo pequena, tipo, de um estado. No Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, tem cidades que a divisão geográfica de custo de vida é diferente de bairro para bairro até. Então, num bairro é Alphaville, no outro bairro, no outro lado é outro bairro totalmente diferente. Então, tu não pode aplicar as leis do salário mínimo para todo o país. Lei federal, simplesmente é tão imbecil que não tem lógica, né? Eu- se a ideia é subsistência, subsistência é diferente de regiões para regiões. Então, tecnicamente, teria que ser diferente de região para região. E, enfim, exemplos que eu cito no artigo, né? Uma breve formalização da praxeologia que está de graça no site do canal. Então, exemplos de proposições praxeológicas. O aumento exógeno da oferta de capital gera inflação. Fixar preço máximo de N commodities gera falta de produtos no mercado. Caso o preço mínimo, né? O máximo que alguém pode vender. Por exemplo, Diocleciano fez isso, né? Teve uma época que ele fez isso. Ele impedia no Império Romano Ocidental pessoas de fazerem transações no preço que elas queriam. Isso criou uma crise, né? Ele mesmo criou, por sinal. Tarifas de importação, cotas, impostos elevados e etc. Geram um aumento exógeno em preço de produtos, né? Preço de importação, quanto você pode exportar para outros países, enfim, afetando o consumidor no final. Então veja, são questões óbvias. Não é questão de que eu preciso de um dado estatístico para provar isso. Pelo contrário, você prova isso pela lógica, mesmo que nunca isso tivesse acontecido na história. Vamos supor que mesmo se nunca houvesse tido uma oferta, tipo, alguém, um banco gerando oferta de capital exógeno, né? Uma técnica bancária que aumenta artificialmente a quantidade de dinheiro. Tipo, ninguém tivesse imprimido dinheiro na história. Você entendendo sobre o mercado no geral, você conseguiria entender isso. Vamos supor que, eu uso esse exemplo, né? Vamos supor que você fosse conselheiro de um rei. E esse reino, e vamos supor que ele é recente. Vamos supor que ele tem 100 anos, vamos supor. E nunca na história desse reino, e nunca ninguém teve nenhuma informação de inflação até então. Se alguém fala, vamos fazer minting, misturar prata com outras commodities na moeda, ou vamos imprimir dinheiro, você poderia saber o que isso geraria, mesmo se isso nunca tivesse acontecido na história. Ou seja, você não precisa de história, de acontecimentos passados para você ver se o que aconteceria, e nem de dados disso. Ou seja, tu pode, pela lógica, inferir que isso iria acontecer, inflação. Claro que você tem que ser realmente relativamente esperto para fazer isso, né? Mas o ponto é que, por que a priori a lógica proposicional, perdão, a praxeologia, né? É, porque literalmente você consegue afirmar essas coisas por lógica. Então, por exemplo, subsídio do governo para agricultores gera ineficiência de produção a longo prazo. Fixar taxas de câmbio gera disfunção no preço da moeda, como o governo
aconteceu no governo Kirchner, né? Em relação ao peso e o dólar. Então, o ponto da praxeologia é você pode fazer proposições lógicas sobre economia. Obviamente, você pode fazer uma proposição errada, como eu vou mostrar o exemplo, né? Então, você tem que averiguar se realmente a lógica do que você está falando está correta, que nem matemática, por exemplo. Você tem axiomas que eles são autoevidentes. E é isso, você assume que eles são autoevidentes. Você pode ter axiomas que você criou que estão errados? Sim. Você pode, por falta de bom senso, criar um axioma errado. Isso acontece. Então, tem que provar o axioma, né? E aqui você também pode tentar provar o axioma. Você pode provar que o aumento da oferta exógena de capital gera inflação. Só que essa prova, ela só tenta comprovar a proposição. Mas, em si, você pode usar estatística para comprovar. Mas em si, ela, feita a priori, já indica a relação de causa e efeito, se ela estiver correta, né? A questão é como que você sabe se ela está correta? Tu pode tentar, se quiser, provar estatisticamente, econometricamente. Mas ela não depende dessa prova. Essa prova, ela não depende. A existência da proposição e ela estar correta não depende da prova, entre aspas, empírica. Embora a mesma não seja inútil, talvez. Formas de expansão de crédito gera inflação crônica, reserva estacionária gera inflação crônica, a diminuição da taxa de juros não muda a oferta e demanda por capital, e etc, né? Preferência por liquidez. No artigo, né, eu falo sobre que é chamada lógica proposicional de Hazlitt, né? Então a ideia é assim. Então eu falei, né, por exemplo, o aumento da oferta exógena de capital gera inflação. Poderia converter essa sentença para símbolos? Sim. Então, então um aumento, não é uma teoria quantitativa, tá? A quantidade de dinheiro, money, que é M, né? Então, que é de quantidade. Exógena, ou seja, como por exemplo, reservas estacionárias, gera, resulta, né? Esse símbolo significa isso, na meta matemática, por exemplo, em mais inflação, esse in, e que resulta, no fim, em menos poder de compra da moeda. Que é purchasing power em inglês, né? Eu decidi colocar em inglês porque é mais simples. E se fosse em português, aí quem fosse de outro país não ia conseguir entender, mas a ideia é que a causa inicial de tudo foi isso. Uma relação de causa. E não só efeito, mas efeitos, né? Certo? Então, isso que a praxeologia é sobre. Normalmente, a visão do próprio Rothbard, ele diria que usar símbolos não muda nada. Então, essa proposição aqui, ela já tá boa, ela já é o suficiente. Para que você precisa usar símbolos? Eu creio que os símbolos fazem ficar mais simples o entendimento. Então, creio que para isso que matemática usa símbolos, né? E toda essa questão gira na prova semiótica da formalização da praxeologia, né? O que é semiótica? É sobre as regras, não vou entrar em detalhe, mas basicamente sobre as regras, sinais e elementos compostos na linguagem, né? Matemática nada mais é do que uma linguagem, o formalismo nada mais é do que uma linguagem. Então você tem um isomorfismo, eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, entre eu falar isso daqui em linguagem verbal, certo? E eu colocar em símbolo. Em si é a mesma coisa. E eu creio que em símbolos é mais fácil de entender, é mais claro. Eu recomendo que você leia Hayek, cara. Leia Hayek. Eu tive essa ideia desse formalismo lendo Hayek. Tipo, ele falando, cara, é tanta proposição que ele faz, que ele fazia nos livros dele, que ficava confuso, né? Eu ficava anotando tudo, mas eu não conseguia anotar tudo. Porque é muito texto e fica confuso. Então, assim fica menos confuso, porque você já entende direto, ok, ele tá dizendo que é isso que causa baixa de poder de compra da moeda. Então, eu creio que aquela noção da navalha de Ockham ela fica melhor com o formalismo, né? Esse formalismo nada mais é, não numa teoria quantitativa, né? Que você tem uma mudança, né? Em cálculo, de certa forma, ao longo do tempo. Aqui, tá certo. Então, o aumento, eu não estou dizendo qual é o aumento.
no geral, um aumento, não tô dizendo quanto, ao longo do tempo, a quantidade exógena de dinheiro numa economia gera uma derivada ao longo do tempo de inflação, né? Não especificando, é impossível você especificar em meses, né? O quanto, né? Tô falando que no geral, é uma proposição geral. Não tô dizendo quanto por cento, por exemplo. Porque você só avalia quanto por cento depois do ocorrido, né? Então, vamos supor que aconteceu a inflação, baixa de poder de compra. Você avalia isso depois estatisticamente. Então, a estatística, ela avalia o que aconteceu, o que está acontecendo. Apenas isso. Ela não te dá causa. Você tem que interpretar a causa. Então, a estatística, ela é útil. Mas você não faz economia pela estatística. Pelo contrário, a estatística é uma ferramenta do economista. Apenas isso. A interpretação semântica da estatística, ela vem do economista, praxeologicamente. Ele tenta entender, ok, qual que é a relação de causa e efeito aqui. E é isso que o economista faz. Bastiat já fazia isso. Mirabeau, enfim, dos fisiocratas, né? Outra proposição, né? Por exemplo, que o aumento na produção de N produtos, né? Não finalizados, né? Gera uma baixa no preço de produtos finalizados. A lei da utilidade marginal, no caso, né? Então é a mesma coisa que anteriormente, que a gente viu, o próprio Hope falou, né? Você tem mais de uma coisa, diminui o preço. Num item elástico, por exemplo. Então, essa é a ideia. Ou, por exemplo, demanda, né? Quando a demanda por produtos finalizados aumenta, né? Esse Y é de produtos finalizados, tá? Então, o aumento da produção também aumenta. Porque a empresa vê, ok, tem mais pessoas comprando, então eu vou produzir mais. Tem essa relação, né? Mas o que produz a demanda mesmo é a oferta, inicialmente. Aqui é um pouco mais complexo. E quando, por exemplo, vai para teoria de ciclos econômicos, no livro A Lógica Proposicional de Hazlitt, né? Que tá no site do canal. Ele aqui fica enorme, tá? Mas por enquanto tá simples. Eu só vou deixar simples aqui pra não confundir ninguém. Mas quando vai pra teoria de ciclos econômicos, esse gráfico é melhor. Maior, né? Essa terminologia. Mas basicamente você tem aqui que o aumento de impostos, é taxa, né? Produtos finalizados, vai gerar, no geral, tem uma tendência, né? Maior preço de produtos finalizados, né? Então os impostos vão realmente aumentar os preços. E isso vai gerar, eventualmente, menor demanda por consumo, né? Porque basicamente está mais caro e o produto é elástico, né? O preço afeta a demanda. E assim, isso vai gerar no fim menos produção, né? Porque se não tô vendendo, eu não vou produzir. Só que qual é a causa de tudo, né? O que causou tudo? O que causou a baixa de produção das empresas? De repente, corte de gastos até, demissões. Foi os impostos, né? Aumento dos impostos. Então, os impostos podem causar isso. Não é que todas as vezes, todos os impostos causam isso, mas no geral eles causam isso. Causa, efeito, ok? Tu pode falar isso em linguagem verbal, não tem nenhum problema. É a mesma coisa, só que eu creio que fica mais claro assim. Tu já vê claramente qual é a causa aqui. Em texto fica mais difícil você entender. Eu te garanto. O L. Hack, por exemplo. O hack é o melhor, assim, sistematizar de forma clara o texto, né? O que ele quer dizer nesse sentido, né? O que causa o quê? Só que é muito mais claro usando formalização, cara. Eu creio que isso é tão simples, né? Enfim, mas. E você não perde nenhuma informação nessa questão. E uma coisa que o Rothbard, que eu creio que é um erro, né? Eu curto pra caramba o Rothbard, mas obviamente não concordo com tudo que ele diz. Ele cita no artigo dele a metodologia da economia austríaca, em que ele fala que a formalização da praxeologia seria impossível, né? E numa nota, numa das páginas, ele diz assim: sobre a lógica matemática como sendo subordinada na lógica verbal, veja Fourier, Logique, e aí vai falar o nome do livro aqui, né? E basicamente eu fui atrás, né? Ele pôs a página, né? Eu fui atrás dessa citação. E no artigo, uma breve formalização da praxeologia, eu falei disso com mais detalhes, né? Mas basicamente a citação é essa, né? Não é só isso, tá? Você tem que ler o texto inteiro, e o texto está no artigo, né? Que eu
citei, e também no livro que tá de graça na internet, mas eu recomendo que você leia o artigo que eu citei no site. Então vai falar sobre que a lógica geral é o estudo que procede da validade eh, de leis que vêm da verdade, né? Então você tem que falar sobre leis autoevidentes. Então a lógica geral ela fala sobre questões autoevidentes. Do ponto de vista prático, é você entender proposições que são verdadeiras ou falsas. E em que você tem condições que são bem definidas, os conceitos sendo adequados, e induções, né, sólidas, inferências que são justificáveis, né. Então o ponto é que você tem que fazer induções lógicas que você pode comprovar, né, senão basicamente a lógica vira um achismo, né, que cada um pode criar a lógica que quiser. Tu não pode permitir isso, né? A lógica ela tem que ter um rigor, que você não pode ter contradições, embora eventualmente você tenha contradições pelo teorema da incompletude de Gödel. Mas o teorema da incompletude de Gödel só mostra que a gente pode gerar contradições, mas não necessariamente isso desmonta a lógica. Pelo contrário, ela diz que a gente pode gerar contradições que não ferem os axiomas, mas mesmo assim a gente pode verificar essas contradições. Então, por exemplo, o paradoxo do mentiroso, quando eu falo, por exemplo, essa sentença é mentira. Ou essa sentença é verdade. É, como eu sei se é verdade ou mentira? Porque pode ser mentira que é verdade, e verdade que é mentira. Sei lá. É uma. Só que você consegue ver essa contradição. Então, o teorema da completude de Gödel só seria um problema se você for assim. Ignorância, né? Então, por exemplo, paradoxo de Russell. Que um elemento X pode ser membro de um domínio e não membro. Você pode ver isso, cara. Pode ver. Pode ver, ó, é uma contradição, mas se você consegue identificar ela, ela não vai ser um problema. Então você tem que entender o que são contradições e que são permissíveis dentro da lógica, assim, seria ela. Mas que mesmo assim não tira o fato que você pode identificar elas. Então não é um problema, assim, quantas pessoas pensam, né? Não, que não toda matemática teria um problema com isso, não. Eu vou dizer, né? Eu vou dizer, por exemplo, numa parte, né? A primeira lógica é evidentemente a condição instrumental da segunda. E é essa questão do Rothbard dizendo que ela é subordinada, né? O que significa? Que o que ele chama de lógica operatória seria um instrumento, ela teria um caráter instrumental para a lógica que gera algoritmos práticos. Ela seria subordinada da mesma, né? Então a primeira, a lógica formal, seria uma abstração de conceitos lógicos, e a segunda, que é a lógica proposicional, seria a mais real em representar conclusões práticas. Então a questão é, você tem uma lógica que busca ao máximo representar os conceitos de forma abstrata e outra que tenta mostrar eles de forma mais prática, né? Que é por exemplo, na lógica de programação, você quer ser prático, né? Você quer um algoritmo que representa uma equação. Então, eu quero gerar o crivo de Aristóteles, por exemplo, pra achar números primos. É um algoritmo que você pode fazer na equação. Só que você está fazendo um algoritmo para uma máquina de Turing, um computador, por exemplo, em Python, sei qualquer linguagem que seja, que basicamente é lógica, né? Na prática, proposicional. Você está gerando uma lógica numa certa linguagem, certos tipos, né? Certa tipografia, if, else, etc. Then, para você gerar um algoritmo. Onde é a mesma coisa, né? A equação e o algoritmo, ela visa o mesmo sentido. Então, no contexto do artigo de Rothbard, aqui eu falando, tá? Seria que a lógica verbal teria uma superioridade quando fala sobre conceitos como a praxeologia. Só a questão é que você não perde nada ao gerar isso aqui. Tipo, da proposição que eu falei antes, que impostos geram alta de preços, etc. Tu pode falar isso por extenso, verbalmente, escrito ou falando, e tu pode gerar simbologia. A semiótica é a mesma. Você tem um isomorfismo semiótico. Você não perde nada. Você dizer que a lógica subordinada, verbal é subordinada, perdão, a lógica formal é subordinada à verbal. O que você quer dizer com isso, cara? Porque não pode significar que, vamos supor que isso estivesse certo, não pode significar que você não pode pegar uma sentença e colocar em linguagem formal e perder informação, porque nesse contexto específico de economia você não perde informação. Assim como na matemática, eu posso falar E igual a MC ao quadrado
eu mostro exemplos melhores que esse, né? E eu posso escrever por extenso. Né? Energia é igual a massa vezes a luz ao quadrado. Então é, tipo, qualquer equação você pode escrever por extenso. Só é mais chato, cansativo e é mais difícil de ler. Então, pela navalha de Ockham, é melhor você ter uma equação que demonstra que você poderia falar por extenso. Por sinal, muitas das provas matemáticas, a maioria usa muito texto, né? Por sinal. Então tem uma questão linguística é, no, no ato de você fazer uma prova matemática. Não é só símbolos. Também tem uma questão até semântica, linguística que você aplica pra tentar fazer uma prova matemática. E às vezes isso até atrapalha. Mas o ponto é que é uma relação isomórfica, você não perde informação. Aí você pode falar, mas a informação é a mesma, é inútil então. Cara, não é inútil. Até porque eu acabei de falar, E igual a mc ao quadrado é mais simples de entender para todas as línguas, todas as pessoas, do que por extenso. Ele teria que traduzir para todas as pessoas essa equação. Então, por que a matemática usa linguagem formal? Porque é mais fácil de você entender as coisas quando vão ficando complicadas. Então aqui não tá complicado, eu poderia falar por extenso, mas eventualmente ficaria complicado. E aí é melhor você usar números. São símbolos que poderia ser outros símbolos, por sinal. Tá? Então, a gente usa os números indo-arábicos porque sim. Então, poderia ser outros. Poderia ser números maias, poderia ser números romanos. É a mesma merda, só que é mais difícil com números romanos, por exemplo, fazer equações. Por isso que a gente usa números indo-arábicos. Não tem uma razão realmente. Poderia ter números que são melhores que os indo-arábicos. Base 12, sei lá, enfim. Base 60, enfim. O ponto aqui é mostrar que a formalização da praxeologia é possível. Né? Essa é a minha opinião, tá? Não é do Hope. Bom, voltando pro Hope, ele vai dizer, né? Na verdade, é absurdo considerar essas previsões como hipotéticas. Pensar que a sua validade não poderia ser estabelecida independente de observações. Então ele está dizendo que a praxeologia, essas proposições que a gente viu anteriormente, elas são a priori, cara. Mesmo se nunca na história tivesse tido alguém que minimizou preços de produtos, alguém poderia saber que isso daria merda, né? Isso, se ninguém nunca tivesse imprimido dinheiro na história, alguém poderia saber que daria dar merda depois. Contanto que você entenda qual seria o efeito dessa causa. Você não precisa observar algo da economia para saber o que vai acontecer. Você tem que saber como as pessoas se comportam nesse sentido. Tem que saber sobre o mercado, como funciona. No fim, você tem que saber sobre business, né? Sobre investimentos, etc. A não ser testando leis de salário mínimo ou imprimindo mais dinheiro pra ver o que acontece, né? Então, não, você tem que primeiro imprimir dinheiro pra depois ver o que acontece. Não, é lei da utilidade marginal, cara. Dinheiro é só uma commodity, de certa forma. Originalmente. Tanto que commodities era usado como dinheiro. Cevada, trigo, milho, sal. E você tinha utilidade marginal sendo aplicada. Se o Império Romano usava sal pra pagar pessoas e a quantidade de sal, por algum motivo, aumentasse, as pessoas que recebiam em sal iam ser menos ricas. E elas iam receber menos. Por causa da utilidade marginal do sal. A quantidade deles. É uma lei que sempre existiu. A lei de Grisham, por exemplo. O dinheiro ruim tira o bom. É citado em Sapos, né? Que é um poema de Ovídio. É Ovídio em inglês, eu não sei se é Ovídio em português. Tá? O Frogs, né? Que é um poema. Então isso. As pessoas sempre souberam disso. Elas só não falavam disso. Hesíodo falou disso, talvez, um dos primeiros, né? Que a gente tem escrito sobre isso, né? Então, a priorismo de Kant, né? Pelo contrário, insiste Kant. Geralmente é muito mais trabalhoso descobrir tais axiomas do que descobrir alguma verdade empírica. Como o fato de que folhas e árvores serem verdes. Então, a questão é, a parte empírica, ela na verdade atrapalha, porque você tem vários conjuntos de algoritmos podendo ser usados, modelos, eles não necessariamente são corretos, eles podem, do ponto de vista do que eles querem realizar, quer entender como as coisas funcionam na economia, tá errado. A prova disso foi na crise de 2008, cara. O modelo Kolbe-Douglas, por exemplo, de ativos, né, associados a seguros, falhou miseravelmente em prever a crise. Tem vários artigos que provam, que eu citei também, por exemplo, no curso de doação humana do Mises,
que mostram que os modelos matemáticos da crise de 2008 falharam em prever o que ia acontecer. Ah, então é só a gente melhorar os modelos. Cara, você vai melhorar o que é impossível de melhorar no sentido do que você quer fazer. Porque, basicamente, tu tá fazendo toda essa teoria baseada em modelos que tem premissas erradas. Pra quem entende sobre ciência da computação, o algoritmo você não cria do além. Tem que ter premissas para você criar o algoritmo. Tem que ter regras, tem que ter uma lógica por trás, para depois você criar as equações que regem o algoritmo, como por exemplo, inteligência artificial. Você primeiro teve equações associadas à descida de gradiente, desde ali dos matemáticos franceses, até chegar no uso dele para backpropagation algoritmo. Foi assim, revolucionário em 1984, né? Do artigo sobre backpropagation with errors, que é o artigo que mudou basicamente a inteligência artificial para sempre, né? Um dos, né? Nos anos 80. Então, o algoritmo ele veio bem depois da equação, né? Que é pra você achar partes baixas de funções não convexas. Que é gradient descent. Então, o algoritmo é a parte final. Primeiro você tem várias premissas, depois equações, depois o algoritmo. As pessoas acham que o algoritmo ele surge do além, né? O modelo. E, enfim. Eles são auto-evidentes porque não se podem negar sua verdade, sem correr em contradição. Isto é, ao tentar negá-los, né? Obviamente, alguém pode fazer uma proposição errada. Então, alguém pode fazer a proposição que a demanda gera oferta, que é o contrário da lei de Say, o reverso da lei de Say. Diz que é a produção que gera oferta, por várias razões. O William W. Hunt escreveu um livro sobre isso. Mas o ponto é que a praxeologia, ela diz que, através da lógica, você pode falar sobre relações de causa e efeito na economia, que elas são auto-evidentes, pelo bom senso e obviedade, né? Este axioma, a proposição de que humanos agem, satisfaz precisamente os requisitos para uma verdadeira proposição sintética a priori, né? Que tem a ver com Kant, né? Então, o que é isso, né? O que é uma proposição sintética a priori? Eu creio, eu difiro da visão de Kant, pelo que eu conheço da visão de Kant disso. Tem que ler mais Kant nesse sentido, mas a questão é que, por exemplo, os axiomas da matemática, eles são auto-evidentes, ou seja, eles existem independente de nós pensarmos neles. Ou seja, as leis da lógica, elas existem independente da nossa existência. Você não precisa provar ela para existir. Assim, se você é cristão, você consegue resolver esse problema melhor, porque do ponto de vista cristão, Deus sendo eterno e onisciente, então todas as leis da lógica, ética, moralidade, todas as leis da matemática, todos os axiomas são possíveis, eles estão predicados na mente de Deus eternamente. Ou seja, eles sempre existiram. Se você for ateu, você pode dizer, você é obrigado a dizer, na minha opinião, que sim, os axiomas eles são independentes da nossa existência, mas nós descobrimos eles. Você poderia dizer isso. Outra opinião, que não é a que eu concordo, é que nós criamos os axiomas, ou seja, nós criamos a matemática. Só que, na minha opinião, isso é incorreto. Porque, por exemplo, as leis da física, elas existem e a explicação matemática delas, rigorosa, existe independente da nossa existência. Então, não tem lógica, na minha opinião. Essa questão. Por exemplo, infinitos números primos existem independente da nossa existência. Ou seja, mesmo do ponto de vista ateu, você é obrigado a admitir isso, embora seja mais difícil. Porque do ponto de vista cristão é mais fácil. Porque você simplesmente diz sempre existiu na mente de Deus, então é mais simples de você falar que sempre existiu. Então aí é uma filosofia anti-rei. Antes da realidade, né? Ou anti-rei também. Essa é a minha visão, né? Tem outras visões, tá? Tem in-re, pós-re, enfim. Não é a que eu acredito. Não se pode negar que essa proposição seja verdadeira, uma vez que a negação teria que ser categorizada como uma ação, né? Então, tudo tem a ver com a ação, né? O axioma da ação diz que transações são feitas pelas ações de pessoas. Ou seja, não são partículas que estão se movendo, não são sistemas termodinâmicos, são pessoas agindo e fazendo escolhas. Essas escolhas são subjetivas. Isso é óbvio. Então, então quando você tenta usar métodos estatísticos probabilísticos, por exemplo, métodos da econofísica, nada contra a econofísica. Eu li artigos sobre econofísica, livros.
Mas tem muitas limitações, né? Porque você basicamente está assumindo coisas que a economia não é. É sobre partículas e coisas do tipo, né? Sistemas de equilíbrio. Eu ia. Aqui eu vou colocar, economia é útil, econometria é útil. Então, ela é útil, na minha opinião, por exemplo. Então, vamos supor que aqui eu tenho um método probabilístico. Então, eu tenho um método probabilístico. Seja qual for. Então, eu tenho N métodos possíveis, né? Eu tenho infinitos métodos probabilísticos possíveis que eu posso analisar a economia, ok? Eu quero aplicar ele num conjunto de dados que eu fiz. Então, tem um conjunto de dados sobre qualquer coisa. Pode ser dados sobre inflação, sobre salários, empregabilidade. E no fim eu quero gerar é, uma relação de causa e efeito. Quero saber o que causa as coisas, os efeitos que eu vejo. Porém, a gente tem que entender que os dados são um efeito, certo? Os dados são um efeito. Eles são o que já aconteceu. E o método probabilístico, ele analisa o efeito. Nenhum problema com isso. Ele analisa o efeito. Até então, de boa. Só que, e a causa, como fica? A causa você tem que fazer uma inferência, cara. Não pode escapar disso. A causa você tem que fazer uma inferência. Ok, o que causou o aumento na inflação na Índia? O que causou o aumento de preços nos Emirados Árabes em certos produtos? No book de commodities, de consumo. Essa inferência, ela não é um achismo, é uma inferência que ela tem que ser feita interpretando esses dados. Bem, pode usar os dados. Em vários casos, você é obrigado a usar os dados. Eu não posso tirar da minha cabeça coisas que eu não sei. Eu não tô na Índia, eu não sei o que tá acontecendo. Eu vou ver os dados e eu vou interpretar. Só que o austríaco ele vai dizer: eu vou interpretar os dados por uma coisa chamada lógica. Eu vou usar lógica. Qual lógica que é aplicada na economia? Aplicável na economia? A praxeologia. O Mises, ele só deu nome aos bois. Já existia e sempre existiu. A praxeologia sempre existiu. Enquanto tinha pessoas fazendo transações, sempre houve pessoas inteligentes que sabiam como o mercado funcionava. Ponto. Então, o método probabilístico, não importa qual algoritmo seja, ele analisa um efeito. Ele pode ser bom nisso ou não. Ele pode tentar prever o que vai acontecer. Mas ele só usa os efeitos. Ele vai usar por exemplo, probabilidade bayesiana. Ele analisa o histórico do que aconteceu. Bayesiana. Ou ele pode usar uma estatística do que está acontecendo, que é uma estatística markoviana. Então pensa na chuva. A markoviana, você usaria os dados da chuva, né? Precipitação do ar, dados meteorológicos, do que está acontecendo versus o que e a bayesiana é o que aconteceu, né? Pode misturar os dois, né? Mas também, por exemplo, Hidden Markov Models misturam os dois, HMM, que é bem famoso, e tem várias versões, enfim. Mas o ponto é que até inteligência artificial, né? Tem várias pessoas que usam os dois, mas o grande ponto é que esses métodos, eles não resolvem os problemas de entender a causa. Eles não preveem o que vai acontecer no futuro. Se você prever, é impossível, mesmo que você já saiba a causa às vezes. Então, tá tendo inflação no mundo por causa da pandemia, Covid na época, por exemplo. Quando isso vai acabar? Não sei. E para isso eu tenho que entender epidemiologicamente quando ela vai acabar. E isso é impossível de prever em determinado momento. Só um ser divino consegue. Deus. Não sou um ser onisciente. Então você tem falta de informação na economia. E às vezes tu não pode inferir a causa. As causas, mesmo sendo um praxeologista, porque basicamente tu tem falta de informação, né? Então, se você tem pouca informação sobre o que está acontecendo, mesmo usando os dados, às vezes você não vai ter todos os dados necessários para você inferir a causa. Então, eu não poderia prever a guerra contra a Ucrânia e Rússia antes dela acontecer, porque eu não consigo ler a mente do Vladimir Putin. Então, e não consigo prever quando ela vai acabar. Eu não consigo prever todas as implicações que ela vai ter. Mas eu sei que ela causou, temporariamente, o efeito de aumento do petróleo, né, numa certa época.
Só que, quando? Se eu fosse fazer um investimento em petróleo, quando que eu deveria ter feito? Enfim, basicamente essa é a ideia. Então você tem a visão empiricista, né? Além disso, segundo o empiricismo, não podemos saber com certeza se algo é possível causa de outra coisa. Eu acabei de mostrar. Eu só analiso os efeitos com o empiricismo. Eu analiso as causas. As causas você tem que pensar. Só que as pessoas não gostam de pensar. Elas gostam de provar coisas usando métodos mirabolantes que não explicam as coisas. Como eu disse, não tem nenhum problema em método probabilístico. Eu curto econometria. Eu sou mais de ciência da computação. Só que econometria aplicável para as coisas que o Estado quer aplicar não é o que ela deseja. Prevê inflação futura. Cara, você não vai conseguir fazer isso no longo prazo. Às vezes nem no curto. Porque você prevê que inflação futura não é um método, não tem uma forma de se estimar isso de forma real. É muito melhor você entender as relações de causa e efeito e usar métodos probabilísticos que realmente são úteis, né? Nem métodos probabilísticos, métodos estatísticos, né? Eu creio que o método estatístico é muito superior na economia do que probabilístico. Se quisermos explicar algum fenômeno, nossa formalização das hipóteses sobre possíveis causas não é de forma alguma limitada por você ter um apriorismo. Então, a pessoa que é contra o apriorismo, ela diz, não, você tem que observar. Mas, cara, adivinha? As ações de pessoas não são que nem física e química, cara. Não é tipo uma coisa, tal coisa causa isso e sempre vai causar isso em determinadas constantes. E quando as constantes mudam, vai mudar, vai causar isso, isso e isso. Isso acontece na física. Em certos momentos, sim e não, né? Mas, no geral, acontece na física, acontece na química, acontece na matemática. Agora, não acontece nas ações de pessoas, porque elas são movidas por ações que são subjetivas, que as pessoas mudam de opinião, mudam de preferências. E isso não é previsível, a não ser que você seja capaz de ler a mente de todo mundo. E até mesmo assim seria impossível, porque basicamente as pessoas mesmo mudam de ideia e elas não sabem que vai mudar de ideia. A pessoa vai comprar algo no shopping. Vamos supor que ela sempre vai naquela loja. E por algum motivo, sem nenhuma razão plausível, ela não vai naquela loja aquele dia. Então todo o seu método estatístico bayesiano falhou. Basicamente, ela fez uma ação que a gente considera noise na matemática, né? Foi randômica. Só que tecnicamente não foi randômica, foi simplesmente o comportamento dela, cara. Quando você usa a palavra randômica para comportamento de pessoas, é basicamente o fato que você não consegue explicar porque elas se comportaram dessa forma. Mas porque as pessoas se comportam de formas diferentes por razões que não dependem do seu histórico. Então, às vezes, as pessoas agem por. Porque a consciência não funciona de forma bayesiana, ela funciona de forma livre, né? Então, as pessoas agem de forma totalmente. Como eu posso dizer? Não randômica, mas livres mesmo, né? Livres. Totalmente livres, elas podem fazer, cometer ações diferentes. Então, um dia eu paro de parar de gostar de sorvete de chocolate. Eu, um dia, parei de gostar de sorvete de chocolate em relação a flocos, por exemplo. Mas por quê? Não sei. Um dia eu parei. E não tem razão pra eu gostar mais de flocos. Um dia eu provei flocos e falei, acho que é melhor que chocolate. E é isso. Não tem uma razão. Eu poderia dar uma lista. Mas no fim essa lista seria subjetiva. Eu poderia fazer um artigo de 1000 páginas, né? Por que sorvete de flocos é melhor que chocolate, né? Mas provavelmente não te convenceria. Enfim. Outra coisa, prever demanda futura é impossível, né? Uma pessoa não pode prever hoje sua demanda por açúcar daqui a um ano. Assim como Einstein não poderia ter previsto a teoria da relatividade antes de tê-la desenvolvida, né? Então, simplesmente você não pode simplesmente prever o futuro. Essa é a ideia, né? Uma pessoa não pode saber hoje o que saberá sobre o açúcar daqui a um ano. E é isso que regula os investimentos, né? As preferências temporais de pessoas, mesmo para produtos inelásticos em que o preço não afeta a demanda, como o próprio arroz, você tem curvas de demanda que não são previsíveis. Então, você pode usar a estatística para ver, estimar a demanda que provavelmente vai ter, mas não é algo fixo. As preferências das pessoas mudam, a calendários de produção mudam. Então, mesmo para itens inelásticos, numa economia centralizada, né, você não poderia
fazer o cálculo econômico, né? Não tem como, simplesmente não tem como. Então, a demanda, por exemplo, por dinheiro, depende necessariamente do estado futuro e conhecimento das pessoas. E o conhecimento futuro é imprevisível. Até aí eu concordo. Portanto, o conhecimento praxeológico tem uma utilidade preditiva muito limitada. Nesse caso, não é que eu discordo. É que assim parece que a praxeologia é inútil, né? Eu creio que não é isso que o Hope quer dizer, mas... na minha opinião, a praxeologia ela tem sim utilidade e ela consegue fazer previsões. Por exemplo, tem uma coisa que é análoga à praxeologia, do cara chamado George Soros. Não tô nem aí pra questão política dele, mas ele escreveu um livro chamado Alchemy of Finance, que é muito bom. E ele tem uma teoria da reflexividade, né? Que é basicamente praxeologia de travestida de investimentos, né? Então, por exemplo, tem uma transação muito famosa dos Soros no Banco da Inglaterra, em que, quando o euro estava nascendo, ainda era outro nome. RBS, uma coisa assim. Um nome esquisito. Então, a União Europeia estava nascendo, unificação da moeda de todos os países membros, e essa moeda obviamente ia ficar forte, virar uma potência e até ser um competidor contra o dólar. E eventualmente foi. Só que a Inglaterra, ela estava meio querendo entrar ou não na União Europeia. Já saiu, né, com o Brexit, mas ela naquela época estava meio assim para entrar. Só que você tinha a moeda da Inglaterra, o sterling, e você tinha da União Europeia. A da União Europeia tava ficando forte. E o sterling, em relação à da União Europeia, obviamente no futuro ia diminuir. O que o George Soros fez? Ele gastou, não sei se foi 1 bilhão, foi uma quantidade assim. Ele tinha um hedge fund, né, de investimentos, e aí ele fez um shorting, né? O que é um shorting? Ele apostou que a moeda da Inglaterra ia cair em relação à moeda da União Europeia. Tava nascendo o que ia ser o euro, né? Isso era óbvio. Essa é uma relação praxeológica. Por que ia diminuir? Porque a relação cabial entre ambos era óbvio que as pessoas iam colocar mais valor o mundo ia pôr mais valor na moeda da União Europeia do que o sterling. Só que nesse processo que esse preço, esse valor da objetivo da moeda da União Europeia estava crescendo. Por que é subjetivo? Porque a ideia do porquê ele vai subir é porque, cara, é a União Europeia. Obviamente, na União Europeia, todos os países somados valem mais do que a Inglaterra, monetariamente. Então é óbvio que ia subir. E moeda fiat, por sinal. Então, e na moeda fiat, tem um mercado chamado Forex, que basicamente é especulação tudo, porque basicamente você tem dinheiro que não vale nada, sendo especulado o valor dele. E o valor dele está agregado na capacidade desses governos de pagarem seus títulos, né? E também da capacidade dele de ser bem sucedido no longo prazo, enfim, não importa. São vários elementos, não é só isso, né? Mas o ponto é, ele investiu, não sei se era 1 bilhão, alguma coisa assim, e é muito falado em livros de investimentos essa questão, que ia cair o preço do sterling em relação ao euro. E, obviamente, caiu. Então, teve uma utilidade, né? Ele usou uma relação de causa e efeito na economia óbvia para ganhar dinheiro. E, enfim, ganhou bilhões com isso. Ele basicamente faliu o Banco da Inglaterra com isso. E culpa dele, né? Eles que não quiseram entrar na União Europeia antes, se lascaram. E ninguém podia fazer nada, porque o que ele fez foi totalmente legal. Tipo, a culpa foi deles não entrarem na União Europeia. Não entrar na União Europeia foi um erro rápido, porque basicamente isso fez eles ficarem expostos a esse risco, né? De pessoas que iriam se aproveitar disso pra fazer uma grana. Mas na transação dos Soros, nenhum problema. Foi totalmente justo. Foi burrice da Inglaterra na época. Enfim. Então, o Mises, ele só deu nome aos bois, né? Os Les Amis d'Hommes, né? Do Mirabeau já falava sobre praxeologia implicitamente. Principalmente o do Le Mercier de la Rivière, que é a ordem natural e essencial da sociedade política, também falava implicitamente sobre leis. E os fisiocratas era exatamente sobre isso, sobre as leis que regem a economia naturalmente, né? Vários erros nesse sentido que eles cometeram, mas no geral é isso. E o Vincent de Gournay, né, que ele não escreveu nada, se não me engano,
mas que ele foi um empresário, né? Alguém que visitava várias empresas e tal. Eu li a biografia dele. Eu creio que foi da do Shelley mesmo. Mas eu lembro que eu li uma. Até em live a biografia dele. Ele era um cara muito. Tinha na relação com o Turgot e tal. Ele era um cara muito de business, né? Ele era um cara que era visto como um cara que conhece as leis de investimentos e da economia. E como as empresas funcionam. Que é basicamente o que é praxeologia. Então, a praxeologia é isso, cara. As pessoas às vezes vão falando de praxeologia, mas elas falam do que ela não é. Eles falam de tudo, menos do que praxeologia de fato é. E ela é relações de causa e efeito na economia. E tem uma lógica por trás disso, né? Então, qual que é o ponto central de tudo isso, né? Todas as proposições econômicas verdadeiras, e é disso que se trata a praxeologia, podem ser deduzidas por meio da lógica formal a partir desse conhecimento material incontestavelmente verdadeiro sobre o unificado das ações de pessoas. É isso. Então, a gente pode deduzir o que acontece quando certas coisas ocorrem. Nesse caso dos Soros, foi em relação a uma moeda depreciando em relação a outra. Pode ser relacionado a commodities, todo tipo de coisa. Esse que ele cita, o segundo axioma, eu discordo. Mas essa é uma questão propriamente do Hope, né? O segundo axioma é chamado de apriorismo da argumentação, né? Que afirma que os seres humanos são capazes de argumentação e, portanto, conhecem o significado da verdade e da variedade. Eu acho que isso aqui é inútil, porque a nossa argumentação sobre os axiomas da economia são irrelevantes. Basicamente, eles independem da nossa existência, né? Eles independem do significado que a gente dá a eles. Ou seja, a oferta gera demanda, a lei de Say, ela é verdade, mesmo se ninguém soubesse disso. Ela aconteceria na economia, mesmo que ninguém falasse sobre isso, soubesse ou entendesse isso. Tipo, ao longo da história, muitas pessoas não entenderam isso. Talvez entenderam, mas não escreveram sobre. Então, talvez alguém entendesse que produção gera demanda no geral, mas não necessariamente ele dizia isso, necessariamente escreveu sobre isso, como a lei de Grisham, né? A lei de Grisham a gente vê num texto do Ovidio, né? Mas outras leis não necessariamente a gente vê da economia. Então, eu creio que é irrelevante isso que ele diz, né? Só o primeiro axioma da ação é útil, né? Na minha opinião. Por exemplo, a matemática é a priorística? Sim, de certa forma. Além disso, a antiga afirmação racionalista de que geometria, por exemplo, euclidiana é a priori, no entanto, incorpora conhecimento empírico sobre o espaço. Também passa a ser corroborada, tendo em vista a nossa compreensão das restrições praxeológicas ao conhecimento, né? Então, por exemplo, a existência do círculo, ela depende da nossa representação dele? Não. A existência da raiz quadrada de 2, ela independe da nossa existência? Sim. Pi depende, no caso, associado ao raio da circunferência, né? Ao diâmetro da circunferência, né? Ele independe da nossa existência? Sim. Então todas as questões independem da nossa existência. Obviamente, se você é cristão, se você acredita em Deus, é mais fácil você acreditar nisso. Platão, por exemplo, mesmo sendo um pagão, ele acreditava nisso. Ele acreditava no mundo das ideias e todos esses componentes linguísticos existiriam no mundo das ideias eternamente. Ou seja, a raiz quadrada de 2 sempre existiu. Números incomensuráveis, né? Então você não dá significado à matemática, ela sempre existiu. Então, ele acreditava no divino também, então ele tinha uma visão desse tipo, né? Então tem o mundo das ideias, né? Existe isso. Se você tem uma visão mais aristotélica, você vai acreditar que a matemática é mais in re, ou seja, nós damos a ela, talvez, a sua realidade da existência, né? Mas aí não é a minha opinião pessoal. Então a matemática em si é priorística. A física, ela é a priorística também. Então, as leis que regem, por exemplo, os átomos, elas sempre existiram. E a matemática que explicaria eles sempre existiu. Desde que eles existem, né? Na minha opinião, desde que eles foram criados. Que Deus pôs neles as leis que a gente pode observar. Só que o ser humano, o que ele faz? Ele só pode observar empiricamente o que acontece e explicar. Então, na física, não é a priori a explicação. Se observar, vai depois explicar. Mas a explicação, ela correta, ela já existia antes.
É que do ponto de vista cristão é mais simples, porque Deus já sabia antes, né? Agora, se você for ateu, talvez você acreditaria que a física nós inventamos, de certa forma. Talvez você poderia dizer. E na física você precisa de observação também. Na física você tem coisas a posteriori. Você precisa do experimento para provar que aquela inferência que você fez está correta. Então, a priorismo na física não é suficiente. Você precisa do a posteriori. Tudo bem, isso é normal. Agora, na lógica, não necessariamente. Ok? Então, são ciências diferentes. Então, basicamente é isso. Então, a ideia em si do livro do Hope, que a gente já terminou, o objetivo é só dar um panorama, é explicar exatamente as bases da escola austríaca. Especificamente, o foco dele é o apriorismo de Mises versus o empiricismo. E essa seria a ideia central da escola austríaca moderna, né? Posterior a Bauer, von Weiser, Menger, etc. Porque o Mises dele mudou muita coisa, e o Rothbard também. O Mises e o Rothbard mudaram tudo, em certos aspectos, né? Sem eles dois, eu creio que a economia austríaca não seria a que foi, né? Por exemplo, se von Weiser não existisse, Bauer, é que Bauer ensinou o Mises, né? Aí, se o von Weiser não existia, talvez não seria. Não vou dizer que foi inútil, vai. Eu gostei do livro do von Weiser em alguns pontos. Mas o Mises não considerava ele austríaco por algumas questões, mas no livro dele, né? Que é o On Value, né? Não, sobre o valor natural, né? O von Weiser é um cara importante, mas enfim. Então, o ponto em si é que a priorismo não só é a melhor forma de entender economia, mas é o correto a se fazer, né, na minha opinião. E não é pseudociência, como algumas pessoas dizem, né? Bom, se você quiser dizer isso, eu creio que também a matemática é pseudociência, né? Porque basicamente o método matemático ele é a priorístico na lógica. Então, você quer dizer que a lógica não é ciência, né? A lógica é uma linguagem, a matemática também. E ela é uma ciência em si mesma. Matemática pura é o estudo da matemática por si mesma. Tem aplicações necessariamente. Embora sempre tenha aplicações que podem ser encontradas, né? Então, dizem, né? Tem um matemático o Zamenhof, né? Eu acho que ele é da Argentina. Se não me engano, da Argentina. Ele escreveu um livro sobre filosofia sintética da matemática, que ele disse que a matemática pura talvez seja, a opinião dele, tá? Subordinada, né? Uma ferramenta da matemática aplicada, né? É uma visão de que qualquer pessoa de ciência da computação gostaria, né? Porque basicamente fala que a matemática aplicada é o resultado da matemática pura no que ela é útil, né? Mas a matemática pura, ela busca a si mesma. Questões autoevidentes de si mesma. Pode provar essas questões? Sim, mas a prova é a mesma coisa que a prova na lógica. E a prova no sentido da própria praxeologia. Então, para eu dizer que imprimir dinheiro já é inflação sem nunca ter existido na história, teoricamente, é uma inferência lógica que vou tentar provar. Não vou só simplesmente dizer isso. Eu vou tentar dizer por que isso acontece. E aí eu vou escrever por que isso acontece. Eu vou dar argumentos do porquê isso acontece. Então não é simplesmente eu dizer que aumento de oferta exógena gera inflação. Que reservas fracionárias gera inflação. Que aumento de impostos gera aumento de preço. Para o consumidor final. Até do protecionismo de país para país, né? Que impostos na Shein geram menor poder de compra para a população sob bens de caráter internacional, deixando eles piores em poder de compra menos felizes, entre aspas, né? E na questão do bem-estar deles, né? Porque, por exemplo, se você tem um governo que está impedindo as pessoas de comprarem de fora, para proteger empresas que compram de fora também, isso é contraditório, né? Porque elas importam da China, porque eu não posso eu mesmo ir comprar e trazer. Ah, eu tenho que pagar preços absurdos por isso, né? Você está basicamente impedindo as pessoas de comprarem coisas do exterior, que seria uma liberdade da pessoa, né? De comprar coisas do exterior sem ser punida por isso. O imposto sobre importação seria como punir o consumidor por querer um produto melhor que não tem no seu país e que poderia fazer com o dinheiro que ele ganha e que ele paga de imposto, a vida ficar melhor, em conforto, né? Todos concordamos que
viver abaixo do nível de subsistência é uma vida ruim, né? Uma vida mais difícil, né? Então, mais acima do nível de subsistência, melhor. Então, se eu posso gastar menos comprando de fora, comprando de fora, é bom. E o governo não deveria impedir isso através de impostos. Então, é essa questão. As pessoas, às vezes, elas olham para a economia, elas tentam ver os dados e começar a interpretar da forma que quiser. Isso é ciência? Tá mais pra pseudociência, né? Porque basicamente tem um monte de pessoas falando um monte de coisas que no fim não tem provas palpáveis, usando a linguagem matemática contra ela, né? Porque o problema não é matemática, o problema é que você não tá entendendo o que você tá estudando. Você cria a equação matemática, os algoritmos, depois que você entende o que você está estudando. Então, primeiro você entende. Então, eu quero fazer um algoritmo sobre física. Primeiro você entende o que você está estudando. Por exemplo, o algoritmo de Monte Carlo. Primeiro, os caras que criaram o algoritmo de Monte Carlo, que é o Stanislau Ullmann e o Nicholas Metrópolis, eles falaram, ok, quais são a forma que partículas se movimentam na fissão nuclear? E a gente vai usar um algoritmo para simular isso, a fissão nuclear. Mas se eles não entendessem como essas partículas se comportavam, e as equações que regem, que eles colocam no artigo original deles sobre isso, eles não conseguiriam fazer essa simulação. Então a simulação é o final. Primeiro precisa entender como aquilo acontece, a causa. Só que isso na física, né? Só que muitos da visão heterodoxa, que é infelizmente mais ensinada, eles acreditam erroneamente que você, ao usar a linguagem matemática, você já está certo. Quando na verdade ela é um meio que não necessariamente nos diz as causas de ações econômicas, né? Então tudo rege em torno de que a ação humana e não partículas ou sistemas termodinâmicos, que é o que rege a economia. E por isso métodos de econofísica e métodos probabilísticos e estatísticos, eles são limitados e não podem ser usados para fazer teorias econômicas. São úteis, sim, mas apenas para verificar o que aconteceu e o que está acontecendo. A interpretação da causa do porquê isso aconteceu e está acontecendo em certos momentos da história vem da praxeologia.